Relato 1. No ano passado, em 2023, vivenciei uma experiência que mudou completamente minha percepção sobre o que é real e o que habita nas sombras de nossa existência. Como enfermeira no Hospital Bertioga, já presenciei inúmeras situações difíceis, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite tempestuosa. Era um plantão como outro qualquer, ou assim deveria ser. O dia havia começado nublado, com aquela característica típica do litoral paulista quando uma tempestade se aproxima. Por volta das 15 horas, as primeiras gotas começaram a cair, e em questão de minutos o céu desabou sobre a cidade. A chuva era tão intensa que mal conseguíamos enxergar através das janelas do hospital. Meu turno terminaria às 19 horas, mas conforme a tempestade piorava, comecei a ficar apreensiva. Moro em Mogi das Cruzes e faço diariamente o trajeto pela rodovia SP-098, conhecida como Mogi Bertioga. O caminho já é naturalmente perigoso, com suas curvas sinuosas e trechos íngremes cortando a Serra do Mar. Sob chuva intensa, torna-se ainda mais arriscado. O que eu não sabia naquele momento era que a barreira da rodovia havia cedido devido ao volume absurdo de água. Só fiquei sabendo disso no dia seguinte, quando as notícias começaram a circular. Foi uma decisão do destino, ou talvez um instinto de autopreservação, que me fez optar por permanecer no hospital até que a tempestade amenizasse. Após passar o plantão para a equipe noturna, decidi me acomodar na sala de descanso dos funcionários. É um ambiente modesto, com um sofá de 3 lugares já bastante usado, uma pequena mesa de centro, alguns armários e uma luminária de mesa que fica sobre um aparador. As paredes são pintadas num tom de verde claro, característico de ambientes hospitalares, mas que àquela hora da noite, sob a luz fraca da luminária, ganhava um aspecto sombrio e quase doentio. Deitei-me no sofá por volta das 20 horas. A chuva continuava caindo impiedosamente, e o barulho das gotas contra as janelas criava uma melodia monótona que, em circunstâncias normais, seria até relaxante. Cochilei algumas vezes, alternando entre momentos de consciência e sono leve. O cansaço do plantão pesava sobre meu corpo, mas algo me impedia de dormir profundamente. Foi por volta das 3 horas da manhã que tudo começou. Lembro-me precisamente do horário porque olhei para meu celular segundos antes de sentir a primeira manifestação daquela presença. O ar da sala pareceu ficar mais denso, como se uma pressão invisível tivesse sido adicionada à atmosfera. A temperatura, que já não estava muito agradável devido à umidade da tempestade, pareceu cair alguns graus. Inicialmente, pensei que fosse apenas mais um episódio de paralisia do sono, algo que já havia experimentado algumas vezes ao longo da vida. Mas havia algo diferente desta vez. A sensação não era apenas de paralisia física, mas de uma opressão espiritual que penetrava cada poro do meu ser. Era como se cada molécula do ar estivesse carregada de uma energia densa e maligna. Foi então que a vi. No canto mais escuro da sala, próximo ao armário de arquivos, uma figura começou a se materializar. Não foi uma aparição repentina, mas sim um processo gradual, como se as próprias sombras estivessem se condensando para formar aquela entidade. A forma era vagamente humanoide, mais alta que uma pessoa normal, com proporções ligeiramente distorcidas que causavam desconforto ao olhar. Mas foram os olhos que me marcaram profundamente. 2 bolas vermelhas que brilhavam com uma intensidade sobrenatural, emanando não apenas luz, mas uma quantidade imensa de ódio. Nunca em minha vida havia sentido uma energia tão negativa, tão carregada de algo que parecia ser pura maldade. Era como se aquela criatura guardasse dentro de si todo o rancor e toda a amargura do mundo. O mais perturbador era a sensação de que aquela entidade não apenas me observava, mas eu podia sentir que aquilo parecia ter um profundo ressentimento pela minha própria existência. Como se o simples fato de eu estar viva, de ter um corpo físico e respirar, fosse uma ofensa à sua natureza. Era um sentimento de inveja tão intenso que chegava a ser perceptível. Permaneci imóvel, não por escolha, mas por puro terror. Meu corpo simplesmente não respondia aos comandos desesperados do meu cérebro.
Queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para escapar daquela situação, mas estava completamente paralisada. Minha garganta parecia fechada, impedindo que qualquer som escapasse. A entidade começou a se mover em minha direção. Não era um movimento normal, como o de alguém caminhando. Era mais como se deslizasse pelo chão, deixando um rastro de escuridão por onde passava. A luz da pequena luminária parecia ser engolida pela sua presença, criando um vácuo de escuridão ao seu redor. Quando aquela coisa chegou até o sofá onde eu estava, pude sentir o peso da sua presença maligna se intensificar. Era como se o ar tivesse se transformado em algo físico e pesado, pressionando cada centímetro do meu corpo. A criatura começou a subir sobre mim, e nesse momento senti como se minha própria alma estivesse sendo comprimida. A pressão em meu peito era insuportável. Cada respiração era uma batalha, como se meus pulmões estivessem sendo esmagados por uma força invisível. O pânico tomou conta de mim quando percebi que poderia realmente morrer ali, sozinha naquela sala de descanso, vítima de algo que a ciência não poderia explicar. Foi nesse momento de desespero absoluto que algo dentro de mim despertou. Mesmo não sendo uma pessoa particularmente religiosa, algo me fez recorrer à fé como última esperança. Comecei a rezar mentalmente, as palavras do Pai Nosso surgindo em minha mente como um reflexo automático, uma memória da infância quando minha avó me ensinava as orações. Conforme as palavras da oração se formavam em minha mente, senti uma mudança sutil na atmosfera. A pressão começou a diminuir levemente, e isso me deu força para continuar. Emendei com a Ave Maria, e em seguida, comecei a clamar a Deus com palavras próprias, implorando por proteção e libertação daquela presença maligna. A reação da entidade foi instantânea e violenta. Foi como se algo a estivesse repelindo, forçando-a a se afastar. A criatura passou através do meu corpo. Uma sensação indescritível de frio e horror, como se cada célula do meu ser tivesse sido mergulhada em gelo. No momento em que atravessou completamente meu corpo, emitiu um grito de fúria que pareceu ecoar não apenas no ambiente, mas dentro da minha própria mente. Então, tão repentinamente quanto havia aparecido, a entidade desapareceu, como se tivesse sido sugada para dentro do próprio chão. O ar voltou ao normal, a temperatura subiu gradualmente, e aos poucos recuperei o controle do meu corpo. Permaneci deitada por alguns minutos, tremendo e tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quando finalmente consegui me levantar, notei que a chuva havia diminuído consideravelmente. O relógio marcava 3h47 da manhã. Todo o episódio havia durado menos de 1 hora, mas parecia que uma eternidade havia se passado. Saí da sala de descanso e fui direto para a ala de emergência, onde havia movimento e pessoas. Precisava estar cercada de vida e luz. No decorrer dos dias, procurei discretamente informações sobre eventos similares no hospital. Conversei com funcionários mais antigos, pesquisei o histórico do prédio na internet, mas nada indicava qualquer atividade sobrenatural prévia. Nada além das histórias comuns de corredor que todo ou quase todo hospital tem. Inexplicavelmente, nada se aproximava da experiência terrível que vivenciei naquela noite. Hoje, mais de 1 ano depois, ainda não consigo explicar racionalmente o que aconteceu. Já tive experiências com paralisia do sono antes, mas aquilo foi completamente diferente. A sensação de maldade, o ódio visível nos olhos daquela criatura, a pressão física que senti, tudo foi real demais para ser apenas uma alucinação ou um sonho. Uma coisa é certa: desde aquela noite, nunca mais fiquei sozinha na sala de descanso. Se preciso permanecer no hospital após meu turno, sempre procuro lugares movimentados ou companhia de outros funcionários. Também passei a ter mais respeito pelo inexplicável e pelo poder da fé, mesmo não sendo uma pessoa religiosa. A tempestade daquela noite causou estragos consideráveis na região, com o deslizamento na rodovia e várias outras ocorrências. Mas para mim, os danos foram muito além do físico. Aquela experiência mudou fundamentalmente minha compreensão sobre a realidade e sobre as forças invisíveis que podem existir ao nosso redor. Há coisas neste mundo que a ciência ainda não pode explicar, e talvez seja melhor assim.
Relato 2. Quando aceitei a vaga de residência multiprofissional no Hospital das Clínicas da Unicamp, sabia que a experiência seria intensa. Mas na prática, essa intensidade ultrapassou tudo o que eu podia imaginar. Ali, no setor de saúde mental, o ambiente era marcado por rostos cansados, olhos fundos de quem carregava não só o peso dos casos, mas também das histórias dos familiares. Meu coração ficava apertado toda vez que entrava na UTI. Era como se cada centímetro daquele lugar tivesse uma carga própria, difícil de suportar. A coordenadora psiquiátrica e a chefe de psicologia estavam com uma iniciativa interessante: os grupos de apoio. A ideia era simples, mas poderosa. Reuníamos familiares de pacientes recém-internados em estado crítico para oferecer suporte psicológico. E quando digo estado crítico, não é um simples termo técnico. Recebíamos casos dos mais variados e muitas vezes trágicos. Pessoas que se envolviam em acidentes sérios, queimaduras, quedas, tentativas de suicídio. O hospital, por ser referência em trauma, lidava com um fluxo constante de vidas penduradas por um fio. Isso mexia profundamente com a gente, os residentes que na teoria tínhamos técnicas e estratégias, mas na prática é outra história. De início me perguntei várias vezes se estava no lugar certo. A cada reunião, senti o peso de cada palavra, o desespero dos familiares, o cansaço, a luta invisível de cada um ali. Aqueles grupos de apoio eram, ao mesmo tempo, um alívio e um fardo. Muitas vezes eu me pegava pensando se não seria melhor ter seguido uma área menos desgastante. Mas lá estava eu, aprendendo e absorvendo cada momento, tentando me fortalecer para suportar o que viria a seguir. Mas foi em uma dessas sessões que algo completamente inesperado aconteceu. Algo que marcaria minha trajetória ali de um jeito que eu jamais esqueceria. Naquela tarde, o grupo de apoio tinha mais gente do que o habitual. Rostos novos, familiares ansiosos, e nós, como sempre, tentando acolher e guiar aquelas pessoas através de uma jornada emocional tão complexa quanto desesperadora. Foi então que duas senhoras chamaram minha atenção logo de cara. Elas chegaram juntas, sorrindo com uma serenidade que parecia um contraste gritante com o ambiente da UTI. Vestiam roupas simples como senhoras de idade, mas havia algo em seu jeito de olhar e se movimentar que trazia um tipo de calma que, eu diria, parecia até fora do comum ali. As duas se apresentaram, cumprimentaram todos e, ao longo da sessão, começaram a interagir com os outros familiares de uma forma quase mágica. Era como se cada palavra que diziam fosse calculada para acalmar, para trazer esperança. As outras pessoas do grupo estavam claramente tocadas pelo jeito caloroso com que aquelas senhoras falavam. Elas tinham uma sabedoria, uma perspicácia que ultrapassava as técnicas que eu e os outros residentes tentávamos aplicar. Parecia que elas sabiam exatamente o que dizer, o que cada um ali precisava ouvir. Eu fiquei encantada, tentando entender de onde vinha aquela energia tão acolhedora em um ambiente tão pesado. Ao final da sessão, as senhoras se despediram dos outros familiares e senti que deixaram todos um pouco mais leves, como se aquela carga emocional que pesava sobre nós tivesse temporariamente se dissipado. Uma delas olhou para mim, agradecendo com um sorriso, e eu pensei: essas duas são quase como anjos neste lugar. Mas a tarde ainda reservava mais surpresas. Quando a sessão terminou, uma das senhoras se aproximou e me pediu uma senha para um atendimento individual, algo que fazíamos frequentemente para quem precisava de um acompanhamento mais próximo. Foi nesse momento que algo no ar começou a mudar, embora eu só fosse perceber isso mais tarde. Em situações como essa, era procedimento oferecer uma senha para que pudessem circular pelo hospital e ter acesso ao ambulatório de psicologia. Entreguei a ela a senha e uma ficha para anotar o nome e o número do leito do paciente que acompanhava. Foi nesse momento que, distraída pela correria, acabei deixando que ela usasse minha caneta tinteiro, um presente especial da coordenadora psiquiátrica. A sessão tinha sido intensa, e o pedido de atendimento das senhoras só aumentava essa sensação de que algo especial estava acontecendo. Eu e minha colega, empolgadas com o impacto positivo que elas tiveram sobre os outros familiares,
Comentávamos sobre o quão raro era encontrar alguém que realmente conseguisse trazer alívio em meio a um ambiente tão pesado. Aquela troca nos deixou leves, quase como se tivéssemos tido uma pausa na atmosfera de tensão constante. Assim que encerramos a arrumação da sala e começamos a organizar as senhas para iniciar os atendimentos, minha colega e eu folheamos os registros para conferir cada ficha. Quando cheguei à ficha da senhora, no entanto, notei algo estranho. A ficha que ela havia preenchido não estava completa. Faltava o nome do paciente. Apenas o número do leito constava, algo que, para os padrões rígidos de controle da nossa coordenação, era praticamente impossível de acontecer. Sem o nome completo do paciente, a coordenação nunca autorizaria um atendimento. Era uma falha que dificilmente passaria despercebida, mas ali estava, em um papel assinado. Tentei manter a calma, pensando que resolveríamos isso logo. Mas aquela senha incompleta era o primeiro indício de que havia algo realmente fora do comum em tudo aquilo. Eu e minha colega revisamos todas as senhas para os atendimentos individuais novamente, pois aquela ficha incompleta nos incomodava. Como mencionei, o sistema do hospital era rígido e toda a documentação precisava estar impecável. Faltava o nome do paciente na senha entregue à senhora, e isso ia contra todos os protocolos da nossa equipe. Fomos até a sala da coordenação para confirmar o atendimento. A coordenadora, que sempre revisava cada detalhe com extrema atenção, estava cética em relação a um papel faltando informações básicas, principalmente o nome. "Aqui não passa nada incompleto", ela disse, lançando um olhar confuso para nós. A ficha estava lá, assinada e autorizada, mas ainda assim, só continha o número do leito. Era como se a presença delas tivesse simplesmente passado por cima das normas rígidas do hospital. Para tentar resolver a situação, decidimos verificar o leito indicado na senha. Quando finalmente chegamos à UTI, conversamos com a equipe de enfermagem, e foi aí que a situação tomou um rumo mais estranho. Eles verificaram o número e, após uma rápida consulta ao prontuário, confirmaram. O leito indicado estava vazio. Ninguém tinha sido admitido ali nas últimas horas. Tentei argumentar, explicar que as senhoras haviam estado no grupo, que preencheram a ficha, que pediram atendimento. Mas aos poucos minha certeza se desfazia ao olhar para os rostos dos enfermeiros, que tinham uma expressão vaga de dúvida. Um silêncio desconfortável se instalou, e comecei a questionar o que realmente tinha acontecido. Era como se a situação estivesse desafiando a lógica. Ainda atordoada, voltamos à sala de apoio. Eu tentava repassar mentalmente cada detalhe da sessão, o jeito das senhoras, o calor humano que transmitiram. Minha colega tentava me acalmar, dizendo que talvez fosse apenas um erro, mas um pensamento me perturbava. Onde exatamente estariam aquelas duas senhoras agora? Foi então que algo no canto da minha mesa chamou minha atenção. A caneta tinteiro que eu havia emprestado para uma delas estava lá, sobre a minha mesa do ambulatório, como se nunca tivesse saído dali. Enquanto olhava para a caneta tinteiro repousando sobre a minha mesa, senti um arrepio discreto. Era mais como se tudo à minha volta tivesse se distanciado por um instante, e o que restasse fosse apenas eu, a caneta e um silêncio incômodo. Aquele objeto tinha um valor simbólico para mim, e o fato de tê-lo de volta, sem explicação alguma, mexia com a minha cabeça. Como aquela caneta, que eu tinha certeza de ter entregue à senhora, havia retornado para o ambulatório sem ninguém notá-la. Tentei afastar os pensamentos e racionalizar, mas a sequência de acontecimentos parecia desafiar qualquer explicação lógica. Conversei com minha colega e comentei sobre a caneta. Ela, visivelmente intrigada, sugeriu que perguntássemos à equipe de supervisão, que talvez pudesse nos esclarecer o que estava acontecendo. Afinal, situações bizarras acontecem em hospitais, ainda mais em um tão antigo como o nosso. Levamos a questão à supervisão, tentando expor os fatos de maneira objetiva. O pedido de atendimento, a ficha incompleta, o leito vazio e a caneta que reaparecera como por mágica. As supervisoras, que já tinham uma certa experiência em lidar com histórias incomuns vindas dos residentes, nos ouviram com paciência.
Uma delas, em tom quase casual, sugeriu que talvez essas senhoras fossem visitas espirituais, como ela chamou, algo que, segundo ela, já acontecera em outras ocasiões em hospitais antigos. Isso é mais comum do que vocês imaginam, disse, lançando um olhar tranquilo, como se estivesse falando de algo cotidiano. Em lugares onde a linha entre a vida e a morte é tão tênue, às vezes há a presença de quem já se foi, mas ainda sente que tem algo a fazer. O comentário dela me fez gelar por dentro. As palavras ecoavam em minha mente, e a ideia de que aquelas senhoras, tão acolhedoras e tranquilas, poderiam não pertencer a este plano, me fez questionar tudo o que vivi naquela sessão. Em silêncio me peguei pensando: será que a bondade que elas trouxeram para aquele grupo vinha realmente de outro mundo? Aquela explicação, embora fosse algo que eu jamais imaginaria ouvir em um ambiente profissional, de alguma forma fazia sentido. As senhoras tinham aparecido do nada, preenchido a sala com uma paz quase surreal e, no fim, deixado apenas um rastro de dúvidas e mistério. Eu queria acreditar que havia uma explicação lógica, mas tudo apontava para algo muito além da nossa compreensão. Naquela tarde, segui com a minha rotina, mas aquelas senhoras nunca saíram da minha mente. Pensei em procurá-las pelos corredores, ou mesmo perguntar para alguém da equipe de segurança se tinham visto alguma coisa, mas não consegui. Parte de mim temia encontrar uma resposta que eu não estava preparada para ouvir. Aquela experiência havia deixado uma marca. Conforme o tempo passou, fui aceitando de forma quase resignada que talvez jamais soubesse a verdade. A sugestão de que fossem visitas espirituais, embora fosse surreal, era uma ideia que, de algum modo, me trouxe uma sensação de paz. Aquelas senhoras trouxeram algo bom para o grupo e talvez fosse isso o que importava. No final, elas estavam ali para oferecer conforto, mesmo que de um jeito que eu não pudesse entender. Aquela caneta, que antes era apenas um presente de incentivo, passou a simbolizar uma lembrança de algo maior, de que talvez existam forças que, embora invisíveis, atuam para nos ajudar a seguir em frente. E toda vez que eu olhava para ela, lembrava de como aquelas duas senhoras, sejam lá o que realmente fossem, haviam feito com que até os momentos mais sombrios no hospital tivessem um toque de humanidade. Desde então, todos os dias ao sair do hospital, sempre olho para trás uma última vez, na esperança de vê-las novamente, acenando de longe, como uma despedida final. Talvez, em algum momento, eu me reconciliasse com o mistério que elas deixaram, mas por ora, carregava comigo a certeza de que o inexplicável também pode ser algo bonito. Uma presença que transcende a lógica, mas que, em sua essência, traz paz. Está gostando dos relatos? Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Temos mais relatos arrepiantes vindo por aí. Agora vamos para o próximo relato. Relato 3. Decidi compartilhar esta história depois de muito pensar. Não posso revelar meu nome nem o hospital onde trabalho, mas o que aconteceu comigo foi tão estranho que ainda me pego pensando nisso. Como enfermeira em uma instituição particular na cidade de Osasco, já vivi situações que muitos considerariam inusitadas. Mas essa foi diferente. Antes de tudo, quero deixar claro que nunca passei por nenhuma experiência paranormal antes. Sempre fui bastante lógica e prática, e tenho certeza de que não foi uma questão de cansaço ou alucinação. Eu estava em meu segundo plantão após as férias e, sinceramente, me sentia bem descansada. O que aconteceu foi durante a distribuição do jantar, algo que fazemos todos os dias. Nosso trabalho é bem organizado. Recebemos exatamente o número de refeições correspondente ao número de pacientes internados na ala. Então, se temos 10 pacientes, recebemos 10 marmitas. Parece simples, mas naquela noite, algo completamente fora do comum aconteceu. Essa experiência não foi assustadora, pelo menos não da forma que as pessoas costumam imaginar. Foi mais desconcertante. Até hoje não sei ao certo o que vi ou porquê. Tudo o que sei é que aquela noite mudou a forma como vejo meu trabalho, e talvez até o mundo ao meu redor. Era perto das 7 da noite,
e minha colega e eu estávamos no meio da distribuição dos jantares para os pacientes. Como de costume, tínhamos a quantidade exata de marmitas para a nossa ala. Naquela noite, tínhamos poucos pacientes internados e recebemos exatamente a quantidade de refeições necessárias, cada uma marcada com o número do quarto e o leito correspondente, sem espaço para erros. Segui para o quarto que ficava ao lado da sala de medicação, enquanto minha colega ia para o quarto seguinte. Esse tinha 4 leitos, mas apenas 2 estavam ocupados, segundo o relatório. Entrei e cumprimentei a paciente do leito 1. Ela era simpática, e logo ajudei a ajustar o travesseiro, entregando o jantar e abrindo a marmita para ela. Em seguida, fui até o leito 2 que ficava ao lado e fiz o mesmo para outro paciente. Foi nesse momento que notei algo estranho. Uma mulher estava sentada no leito 4 que era diagonalmente oposto, no outro lado do quarto. Ela tinha cabelos castanhos curtos, estava bem vestida e parecia tranquila, como se estivesse esperando pacientemente sua refeição. Achei que fosse uma nova internação e sorri, comentando que havia um pequeno erro, pois não tínhamos recebido uma marmita para ela. Disse que iria verificar e voltaria logo com a refeição. Ela apenas sorriu de volta, sem dizer uma palavra. Quando saí do quarto e comentei com minha colega sobre a paciente extra, ela parou e franziu a testa. Que paciente extra? Só tem 2 naquele quarto. Insisti que havia mais uma pessoa descrevendo-a em detalhes, mas minha colega garantiu. Não tem ninguém novo ali, só 2 marmitas, lembra? Nesse ponto, comecei a questionar se poderia ter havido um engano. Talvez a administração tivesse se esquecido de atualizar o relatório. Mas, por via das dúvidas, decidi pegar uma refeição extra e voltar para o quarto. Com a refeição extra nas mãos, voltei rapidamente para o quarto. A ideia de deixar alguém sem jantar me incomodava, mesmo que fosse por um erro que eu não tivesse cometido. Quando cheguei, tudo parecia normal, até eu olhar para o canto direito do quarto, onde a mulher de cabelos castanhos estava antes. O leito estava vazio. Olhei em volta como se ela pudesse estar em algum outro canto, talvez no banheiro ou andando pelo corredor. Mas a porta do banheiro estava aberta, as luzes apagadas, e o restante do quarto permanecia exatamente como eu havia deixado minutos antes. Me aproximei do leito 4. A cama estava perfeitamente arrumada, como se ninguém tivesse estado ali. Nenhum lençol desdobrado, nenhum travesseiro fora do lugar. Era como se a mulher que eu tinha visto nunca tivesse existido. Foi então que um dos pacientes, um senhor que estava no leito 2, deu uma risadinha e disse: "Se tiver sobrando, eu como essa marmita também." Tentei sorrir, mas o nervosismo já começava a crescer. Comentei meio sem pensar: "Essa marmita era para a senhora que estava aqui no leito 4 agora há pouco." O olhar dele mudou na hora. Ele franziu as sobrancelhas, parecendo mais confuso do que eu. "Que senhora? Não tem ninguém nesse leito 4 desde que eu fui internado." Senti meu estômago embrulhar. Tentei me manter firme, mas os pensamentos em minha cabeça começaram a voar. Eu tinha certeza de que vi aquela mulher. Não era só uma impressão ou uma sombra. Eu me lembrava do sorriso, dos detalhes do rosto dela, até do jeito calmo como ela estava sentada. Fiquei parada por alguns segundos sem saber o que fazer. O senhor do leito 2 começou a rir de novo, agora com um tom mais nervoso. "Você está de brincadeira, não é? Não tem ninguém aqui além de nós 2. Sorri sem graça e assenti com a cabeça. Saí do quarto tentando não demonstrar o desconforto que sentia. A marmita ainda estava nas minhas mãos e cada passo que eu dava parecia ecoar pelo corredor vazio. Algo em mim sabia que eu não estava errada, mas como explicar isso para alguém? Enquanto caminhava de volta para o posto, não conseguia afastar a imagem daquela mulher sentada no leito, sorrindo. Era tão nítido, tão real. De volta ao posto de enfermagem, coloquei a marmita extra sobre a bancada e fiquei olhando para ela tentando entender o que tinha acontecido. Minha colega perguntou se eu estava bem e, sem pensar, contei o que vi. Descrevi a mulher, seu sorriso, os cabelos castanhos curtos,
o jeito sereno como estava sentada. Ela me ouviu atentamente, mas sua resposta foi direta. Não pode ser. Eu mesma ajudei a fazer o relatório da ala. Só tem 2 pacientes naquele quarto. Ainda assim, algo dentro de mim me dizia que eu não estava imaginando coisas. Voltei ao quarto para conferir mais uma vez, agora decidida a encontrar algum vestígio. Qualquer coisa que provasse que eu não tinha enlouquecido. Quando entrei, vi que os 2 pacientes estavam tranquilos, conversando sobre o jornal que passava na TV. O leito 3 permanecia vazio e perfeitamente arrumado. Chequei ao redor, olhei para o chão, embaixo da cama, até no banheiro. Nada. Enquanto estava ali, um dos pacientes, o senhor do leito 2, me chamou. Moça, está procurando alguma coisa? Respondi de forma vaga, dizendo que estava verificando se tudo estava em ordem. Antes de sair, a paciente do leito 1 me chamou. Ela parecia um pouco hesitante, mas então falou em voz baixa, como se não quisesse que o outro paciente ouvisse. Moça, faz uns 2 dias, eu tive a impressão de que tinha alguém no leito da frente. Era noite, e eu não estava muito bem. Achei que tinham internado outra pessoa, mas quando acordei de manhã não tinha ninguém lá. Fiquei parada pensando no que ela tinha dito. Minha garganta secou, mas não consegui responder. A sensação de que o que eu tinha visto não era só coisa da minha cabeça ficou ainda mais forte. Saí do quarto tentando não demonstrar nada, mas a frase dela continuava martelando na minha cabeça. Quando voltei ao posto, a marmita ainda estava lá. Encostei na bancada, olhando para o nada, enquanto minha mente se enchia de perguntas que provavelmente nunca teriam resposta. Depois daquela noite, continuei tentando encontrar alguma explicação para o que aconteceu, mas quanto mais tentava, mais percebia que nada disso fazia sentido. A paciente do leito 1 não voltou a tocar no assunto, e eu também não insisti. Mas toda vez que entrava naquele quarto, meu olhar inevitavelmente ia para o leito 4, onde aquela mulher estava sentada. A cama continuava vazia, perfeitamente arrumada, como se estivesse esperando o próximo paciente. Com o tempo, tentei deixar o episódio para trás, mas de tempos em tempos ele volta a permear meus pensamentos nos momentos mais inesperados. Não era só a imagem daquela mulher que me assombrava, era a calma dela, o jeito como sorriu para mim, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Sinceramente, não sei exatamente o que vi, e talvez nunca saiba. Mas se tem uma coisa que ficou comigo, é a certeza de que nem tudo nesse mundo pode ser explicado. Sabe o que é mais intrigante? É que eu não me senti assustada nem com medo, eu fiquei mais perplexa do que qualquer outra coisa. Até porque aquela senhora que vi não tinha uma aparência ameaçadora. Na verdade, eu até senti uma vibração boa vindo dela. Se um dia você trabalhar em um hospital ou tiver internado em um, sugiro que preste atenção nos detalhes. Às vezes, eles falam mais do que você imagina. Obrigado por ouvirem meu relato. Relato 4. Trabalhar em um pronto-socorro é uma montanha-russa emocional. Há dias em que tudo parece calmo, quase rotineiro, e outros em que os corredores parecem ganhar vida própria, cheios de correria e tensão. Em 2019, eu estava no meu 3º ano como enfermeira no Hospital Imperial, no centro de Florianópolis, em Santa Catarina. A rotina já não me assustava tanto, mas às vezes, o inesperado nos pegava de surpresa. Naquela noite específica, o pronto-socorro estava tranquilo. Nada além de alguns atendimentos rápidos e pacientes em observação. Por volta das 23 horas, recebemos um caso que mudaria completamente o tom da minha semana. Um menino de 6 anos trazido às pressas pelos pais. Ele estava febril, com sintomas de resfriado, mas o que chamou nossa atenção foi como o estado dele piorou rapidamente. A febre subiu em poucos minutos. Em seguida, o garoto apresentou sinais de insuficiência cardiorrespiratória. Casos assim exigem ação imediata. Conseguimos estabilizá-lo com uma intubação emergencial e solicitamos os primeiros exames. Ainda não sabíamos exatamente o que ele tinha, mas dava para sentir a preocupação dos pais. Eles ficaram no hospital a noite inteira, sem desgrudar do filho, enquanto nós monitorávamos seu quadro de perto. Naquele momento,
Eu não sabia que essa história ficaria comigo para sempre. Enquanto o garoto permanecia entubado, nós nos revezávamos monitorando cada detalhe. Ele estava estável, mas sem sinais claros de melhora. Os pais não saíam do lado dele, claramente abalados, mas tentando manter a calma. Passamos a noite coletando informações sobre o histórico de saúde do menino, buscando qualquer pista que ajudasse a explicar o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, os resultados dos primeiros exames foram inconclusivos. Não era uma infecção bacteriana ou algo que pudéssemos diagnosticar de imediato. Isso deixou todos, inclusive o médico de plantão, intrigados. Então novos exames foram solicitados, mas até que os resultados chegassem, a prioridade era manter o garoto vivo e estável. Naquela manhã, encerrei meu turno e fui para casa. Quando cheguei, abracei forte minha filha enquanto agradecia a Deus por ela ser uma menina saudável. Não sei exatamente como explicar, mas de alguma forma, aquele garoto internado não saía da minha cabeça. Quando voltei para o meu próximo plantão, o clima estava um pouco menos tenso. O menino havia apresentado uma leve melhora e já não estava mais entubado. E os pais, que não tinham deixado o hospital desde a internação, pareciam um pouco mais aliviados. Eles decidiram ir para casa por algumas horas, tomar banho e buscar roupas limpas. Naquela noite, fiz minha ronda como de costume. Quando entrei no quarto dele, reparei que ele estava acordado, mas ainda fraco. Aproximei-me e ouvi algo que me deixou intrigada. Ele estava murmurando algo baixinho. Percebi que ele estava falando sobre alguém chamada Laura. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse o nome de uma irmã mais nova. Quando me inclinei para perguntar quem era Laura, ele balbuciou algo que não conseguia entender direito. Antes que pudesse falar mais alguma coisa, o monitor cardíaco apitou e o quadro clínico dele piorou subitamente. Chamei o médico de plantão e mais 2 colegas enfermeiras e fizemos tudo o que podíamos. O quarto ficou tomado pela urgência dos procedimentos. Apesar de todos os nossos esforços, o garoto não resistiu. Fiquei parada por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O quarto, que momentos antes estava tomado pela urgência dos procedimentos, agora parecia congelado no tempo. O som dos equipamentos sendo desligados e as vozes abafadas das enfermeiras ao meu lado quebravam o silêncio. Quando o médico finalizou os protocolos e declarou a hora do óbito, ele pediu para que entrássemos em contato com os pais. Como sempre nesses casos, a notícia não podia ser dada por telefone. O procedimento era chamá-los ao hospital para que o momento fosse tratado da forma mais humana possível. Liguei para o número que os pais haviam deixado na recepção e pedi, com toda a delicadeza que pude reunir, que retornassem imediatamente ao hospital. Não expliquei o motivo, apenas disse que era importante. Eles chegaram em pouco tempo, com olhares que ainda carregavam esperança. O médico os recebeu em uma sala reservada, enquanto eu e minha colega os acompanhávamos à distância, prontos para oferecer qualquer suporte necessário. Não foi preciso ouvir o que foi dito. A reação da mãe, um choro tão intenso que parecia preencher o hospital inteiro, foi suficiente para entender o impacto. O marido a abraçou com força, mas seus próprios olhos estavam cheios de lágrimas. Tentei manter o profissionalismo, mas por dentro estava arrasada. Minha filha tinha a mesma idade do garoto e o nome dela era Laura. Ouvir aquele nome sair dos lábios dele em seus últimos momentos me atingiu de um jeito que não consegui explicar. Não comentei isso com ninguém. Não parecia apropriado. Os dias seguintes passaram devagar, enquanto eu me esforçava para seguir em frente. Mas 2 anos depois, quando o casal voltou ao hospital com uma bebê nos braços, aquela memória voltou à tona. Eles me reconheceram de imediato. Com um sorriso tímido, a mãe disse: "Você deve se lembrar de nós." E então, com um brilho nos olhos, ela apresentou a bebê. Essa é a Laura. Quando a mãe mencionou o nome da bebê, senti como se algo tivesse me puxado de volta para aquela noite em 2019. Laura. A mesma palavra que o garoto tinha repetido, com uma voz tão fraca, mas que ainda ecoava na minha mente. Tentei sorrir, mas sabia que minha expressão devia estar carregada de surpresa. Perguntei de forma casual se a bebê estava bem.
A mãe explicou que Laura tinha nascido saudável, mas havia pegado uma virose, por isso estavam ali. O pai interveio aliviado. Está tudo sob controle agora, mas fizemos questão de trazer ela aqui só por precaução. Não queríamos arriscar. Enquanto ouvia a história, minha mente vagava. Eles pareciam tão serenos, mas eu não conseguia parar de pensar no garoto, em seus olhos cansados, na forma como ele murmurava o nome Laura, como se estivesse falando com alguém que conhecia. Vocês tinham escolhido esse nome antes? Perguntei, tentando soar desinteressada, como se fosse apenas uma curiosidade. A mãe riu balançando a cabeça. Não, nem passava pela nossa cabeça naquela época. Decidimos chamá-la de Laura depois que descobri a gravidez já em 2020. Foi ideia dele. Ela olhou para o marido, que concordou com um sorriso. Meu coração disparou. Por um instante pensei em contar o que o menino tinha dito naquela noite, mas me segurei. Eles pareciam felizes, aliviados, e eu não queria trazer de volta memórias dolorosas. Apenas me despedi, desejando saúde para Laura, e continuei meu turno. Mas por dentro a pergunta persistia. Como ele sabia? Após aquela noite fiquei pensando no reencontro com a família. Laura era uma bebê saudável, cheia de vida, mas seu nome carregava um peso que ninguém, além de mim, parecia perceber. Algumas perguntas permanecem sem resposta. Como o garoto sabia o nome da irmã quando ela nem sequer havia sido concebida? Foi uma coincidência? Uma premonição? Ou algo mais? Por mais que tentasse, nunca consegui encontrar uma explicação que me satisfizesse. No hospital, a vida segue. Novos pacientes chegam. Novas histórias se desenrolam. Mas de vez em quando estou sozinha em um plantão noturno, me pego pensando no garoto e em suas últimas palavras. Não consigo esquecer o tom calmo com que ele falou de Laura, como se soubesse que ela estava destinada a existir. Nunca havia compartilhado essa história com ninguém, mas ela continua comigo. Às vezes me pergunto se o mundo funciona de formas que simplesmente não conseguimos entender. E talvez nem precisemos. Laura saiu do hospital com seus pais naquela mesma noite e, ao vê-los partir, senti algo que não conseguia explicar. Não era medo ou tristeza. Era como se, por um instante, tudo estivesse exatamente como deveria estar. Qual relato mais te impactou? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo relato. Se você tiver coragem,